Olá, boa noite. Michel Temer veta a renegociação da dívida com estados que declararam calamidade financeira. E veja também nesta edição. Suspeitos de matar ambulante em estação do metrô de São Paulo enfrentam protestos ao serem levados para a delegacia. Justiça Eleitoral vai decidir se prefeitos eleitos presos vão poder comandar a cidade, mesmo estando na cadeia. Pesquisa sobre o Zika vírus confirma que os males para os infectados vão além da microcefalia. A cada $1 milhão em propina, Odebrecht lucrava 4 milhões, de acordo com o relatório do Ministério Público da Suíça. Entenda como o déficit das contas do governo afeta o dia a dia do cidadão. Rússia e Turquia concordam em discutir a ampliação do cessar-fogo em todo o território sírio. E a Coreia do Sul lança robô gigante baseado no filme Avatar. Eu recebo na bancada o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes, e o diretor técnico do Serviço de Clínica Geral do Hospital das Clínicas de São Paulo, Arnaldo Lichtenstein. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas pelo Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. Comandar uma cidade dentro da prisão pode parecer estranho, mas isto é possível. A Justiça Eleitoral vai precisar resolver a situação de vários prefeitos eleitos que estão presos ou foragidos. Em Osasco, na Grande São Paulo, o prefeito Rogério Lins, do PTN, foi diplomado por procuração, mas está preso. Ele e mais 13 vereadores da cidade são acusados de manter funcionários fantasmas num esquema que desviou 21 milhões dos cofres públicos. A gente não sabe quem é que vai assumir, né? Eu acho que é Ana Paula Rossi, né? A vice? Isso. Mas os moradores de Osasco não são os únicos que ainda não sabem de fato quem assumirá o comando do município. Em todo o país, há outros casos de prefeitos eleitos que respondem a processos na justiça, estão presos ou foragidos. Ainda em São Paulo, o prefeito eleito de Embu das Artes, Ney Santos, do PRB, está foragido, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Em Presidente Bernardes, o prefeito eleito e o vice foram presos, soltos e diplomados. Os dois são acusados de coagir testemunhas no processo que respondem por crime eleitoral. O prefeito de Mulungu, no Ceará, preso e acusado de fraudes no transporte escolar, também conseguiu ser diplomado por procuração. Em Alagoas, foi a esposa do prefeito eleito de Santa Luzia, Edson Mendes, do PRB, que recebeu o diploma. Ele também está preso. A diplomação, que confirma a vitória nas urnas, não garante a posse no próximo dia 1º. A posse é um ato solene, jurídico, necessário, pessoal e intransferível. Não é possível tomar posse, por exemplo, por procuração. Mesmo se o eleito não comparecer no primeiro dia do ano na prefeitura, ele ainda poderá tomar posse em 2 situações. As leis orgânicas permitem aos municípios criar uma data limite para que o eleito se apresente. Depois desse prazo, a Câmara declara vacância e perda de mandato. Se o vice estiver governando, assume definitivamente. Caso o vice também esteja impedido, assume o presidente da Câmara, que deverá chamar novas eleições. Se o prefeito que está preso ou foragido conseguir uma liminar na justiça, poderá tomar posse e governar de dentro da prisão. A lei assegura esse direito enquanto o prefeito não for condenado em última instância. Uma palhaçada. Só falta a gente colocar a bolinha no nariz. Mas existe uma condição. O prefeito só pode governar se estiver preso no município onde foi eleito. As leis orgânicas dos municípios costumam exigir que o prefeito tenha seu domicílio dentro dos limites do próprio município. E o domicílio de quem está preso, ainda que cautelarmente, processualmente, é aquela instituição prisional. Boa noite, Senes. Boa noite, Arnaldo. Como é que vocês veem essa questão? Quer dizer, mesmo que esse prefeito saia da cadeia, da prisão antes da posse, tome posse, como é que ele vai poder liderar, poder administrar uma cidade? Com que moral ele pode fazer isso? Eu acho que aí o ponto principal é a questão de estar sendo acusado e ter sido julgado, né? Então, o que está acontecendo é que esses prefeitos todos estão sendo acusados, foram presos, mas ainda na condição
de não atrapalhar a investigação, etc., não foram condenados, o julgamento não ocorreu e, portanto, ocorre, de fato, essa sobreposição entre uma situação de um preso cautelar, que é o que está acontecendo, com a situação de um político eleito democraticamente, né, e que ainda não tem nenhuma condenação que tire o cargo dele. Eu acho que aí a situação liminarmente, ele pode tomar posse. A grande questão é se ele pode governar, de fato, da prisão, fora do seu gabinete, porque, obviamente, as condições... E aí me parece que cabe à Câmara Municipal do município correspondente tomar uma decisão com relação a isso, encaminhar um afastamento compulsório até que, pelo menos, o prefeito seja julgado. Porque proibi-lo de tomar posse acho que é complicado, porque as liminares vão autorizar. Agora, você pode realmente afastá-lo compulsoriamente, argumentando que é impossível você governar e gerir qualquer cidade sem ter as reuniões, sem ter as informações, sem ter acesso a telefone, a computador, etc., que você não tem na prisão. Então, me parece que a posse faz parte do jogo, porque são tempos diferentes, da justiça e da política, né? São diferentes, me parece que é ok. Agora, governar é que me parece aí um pouco idiosincrático demais, né? Bob Juliano está dizendo o seguinte: como a justiça também aceita candidatos com processos políticos, ela mesma se sabota. E a Eliana Benedetti diz o seguinte: diplomados terão foro privilegiado? Não, então, mas na primeira questão é importante. Existe no Brasil, há alguns anos, a questão da ficha limpa. Ficha limpa é uma medida muito interessante, que é você não permitir candidatos e muito menos deputados e representantes eleitos que tenham sido acusados e condenados em, pelo menos, segunda instância, onde você tem uma condenação por um órgão colegiado, não é uma decisão monocrática de um juiz de primeira instância. Então, a questão da ficha limpa ali tem funcionado. Então, tem impugnado não só candidatos, mas, às vezes, políticos já eleitos. Então, isso funciona bem. Agora, aí é uma situação diferente. O sujeito está sendo condenado, ou está sendo, na verdade, acusado depois do processo eleitoral, né? Eles estão sendo investigados por conta de crimes durante a campanha. Então, de novo, é o seguinte, está funcionando, o sistema está funcionando. São muitos municípios, muitos políticos com problema e a justiça está correndo atrás. Agora, me parece que, de novo, tem lá parece que tem um ruído no ar, mas é a justiça funcionando e, de alguma maneira, tirando aqueles políticos que, de alguma maneira, foram comprovadamente criminosos, tirando eles da função política. Assim a gente espera, né? O que você pensa disso, Arnaldo? A coisa que o Semes falou é perfeita, quer dizer, ele só pode ser condenado, quer dizer, impedido depois de condenado. Uma suspeita não vai tirar ninguém da possibilidade. Lei de ficha limpa mantém o cara não ser candidato. Agora, depois de sendo candidato, ele é votado. Então, o povo tem parte nisso também. Tem responsabilidade. Quer dizer, você votar numa pessoa que é muito fácil saber se ele tem ou não condenações, e ninguém faz isso, né? Todo mundo vai pelo mais simpático, pelo marketing, né? Ou dentro de um partido. Então, os partidos também têm papel nisso. Exatamente. Quer dizer, o eleitor, o partido, a justiça que está fazendo, o que não pode é governar de uma cadeia. Isso daí é surrealista total. Eu já vi gente comandar crime organizado, mas comandar uma cidade vai ser inédito, né? Os danos neurológicos provocados pelo Zika vírus são mais amplos do que se imaginava. Esta é a conclusão de uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz e pela Universidade da Califórnia. Solange de Recife não planejava estar grávida em pleno verão. Agora faz de tudo para se proteger da Zika. Eu estou usando um repelente extra forte, né, que foi a recomendação da médica. E assim, manga comprida, calça, tênis fechado. Os estados do Nordeste ainda são aqueles com maior incidência da Zika e onde está a maioria dos casos de microcefalia causados pela infecção. Em São Paulo, Luana, grávida de 6 meses, faz de tudo para se prevenir. Eu uso mais o repelente, aí meu marido colocou tela na janela para evitar, né? Porque uma doença dessa é muito triste, né? O Ministério da Saúde estima que neste ano houve mais de 200 mil casos notificados de Zika vírus no Brasil. Quase 17 mil eram gestantes. De novembro do ano passado até novembro deste ano, foram confirmados quase 2.100 casos de microcefalia. Mais de 3 mil seguem em investigação, principalmente na região Nordeste.
Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade da Califórnia comprovaram que os problemas causados pelo Zika vírus vão além da microcefalia e podem se manifestar após o nascimento, mesmo em crianças aparentemente saudáveis. Lesões no cérebro e na retina, surdez, calcificações cerebrais são algumas das anomalias que podem se manifestar até o primeiro ano de vida do bebê infectado pelo Zika. A pesquisa revelou também que os danos aos fetos podem ocorrer ao longo de toda a gravidez. Para este cientista, um dos maiores especialistas em Zika do Brasil, a batalha contra a doença ainda está no começo. Nesse momento, entender melhor essa questão de como é que o vírus persiste no organismo das pessoas. A gente está acompanhando o vírus sendo excretado no sêmen de pessoas por meses, né? Essa questão também da definição da doença, né? Da descrição da doença, que a gente percebe que é uma síndrome extremamente complexa, que vai desde manifestações extremamente severas, levando ao aborto, quando a infecção acontece provavelmente muito cedo, durante a gravidez, até coisas extremamente leves e imperceptíveis. Arnaldo, qual a importância desta pesquisa, desta conclusão da pesquisa? Foi uma pesquisa séria, mas assim, primeira coisa, Zika é uma doença nova para o mundo. Quer dizer, antigamente, antes de estar no Brasil, era restrita a algumas ilhas da Polinésia, quer dizer, lugares bem isolados do mundo e não tinha esse vulto. Eram algumas centenas de infectados. Aqui nós estamos falando de centenas de milhares. Então, a gente está aprendendo a doença. E a doença, um dos parâmetros que se usou para entender essa doença, eram outras viroses que num adulto comum não levaria a grandes danos e o grande problema seria na gestação. E o paradigma disso era a rubéola, né? Quer dizer, onde você tinha lesões importantes causadas no primeiro trimestre e depois com a vacina, hoje em dia quase não é um problema. Com a Zika, a gente está aprendendo coisas bem diferentes. Primeiro, a microcefalia é uma doença ainda, felizmente, infrequente na gestante que está infectada. Isso gira em torno de 2% nesse trabalho. Mas o que esse trabalho mostrou, desse pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal sério, é que existem muitas outras manifestações cerebrais que não a microcefalia. E graves também. Graves, sendo que mais ou menos 25% das grávidas têm essas manifestações. Problemas visuais, auditivos, convulsões, espasticidade, hipertonicidade, calcificações cerebrais, que a gente não sabe a longo prazo como essas crianças vão se comportar. Não sabemos ainda. A doença começou em 2013. E aí o que acontece? Além da frequência ser muito maior do que se imaginava dessas complicações graves, elas podem acontecer em qualquer parte da gravidez. Antigamente se acreditava no primeiro trimestre, quando se formava melhor o cérebro. Esse vírus é muito mais agressivo para o feto do que a gente imaginava. As complicações são mais frequentes e podem na gravidez inteira. Enquanto não há vacina, quer dizer, a gente pode falar no quê? Em evitar, prevenção? Só prevenção. Quer dizer, o que vai acontecer quando a criança nasce, a alternativa é começar a fazer ressonâncias magnéticas nessas crianças, o que é inviável. Assim como inviável vai ser o suporte que o governo vai dar para essas crianças e para a família. São milhares de pessoas que vão precisar de suportes imensos, neurológicos, psicológicos, de reabilitação. Então, o melhor caminho é a vacina, não tenho dúvida, que já está em fase avançada. O que significa? Não, então, as pessoas estão esperando. O que significa estar em fase avançada uma vacina? Por exemplo, dengue, que é muito mais difícil de fazer do que a Zika, já tem a Sanofi Pasteur para os 4 tipos de dengue, com uma proteção muito ruim para tipo 1 e 2, que são os mais frequentes, e médio para 3 e 4. Mas em termos de epidemias, quer dizer, quando você tem 1,5 milhão de dengues no Brasil, ser eficaz em metade dos casos evita muita coisa. Já é Muita coisa. E a Zika vai ser feita, imagino, 1 ou 2 anos para isso. Tá? Junto com essa vacina, em 2 anos acredito que já vai ter estudos. Enquanto isso, combater o mosquito, repelente. Repelente no país que atrasou a entrega de repelentes para as grávidas. E não é qualquer repelente. Tá? Então, o repelente eficaz para o Aedes não é os mais comercializados no Brasil. São aqueles à base de caridina, que são muito mais caros do que o normal. E é este que o governo distribui? Não necessariamente. Agora,
O verão está começando, tem que ficar de olho porque é o momento que o mosquito se reproduz e muito velozmente. Então, né? a campanha tem que ser muito parecida com o que foi há um século atrás no Rio de Janeiro, com o mesmo mosquito causando a febre amarela. Tá certo. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer veta o socorro aos estados mais endividados, como Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. E ainda a polícia de São Paulo prende o segundo suspeito de espancar e matar vendedor ambulante em estação de metrô. O segundo suspeito de matar um vendedor ambulante em uma estação de metrô de São Paulo foi preso durante a tarde. Alípio Rogério dos Santos era considerado foragido pela Justiça. Ele vai fazer companhia ao primo Ricardo do Nascimento, preso ontem à noite. Alípio Rogério dos Santos, de 26 anos, foi localizado em um prédio em Itaquera, zona leste de São Paulo. Ele foi encaminhado para a Delpom, delegacia da Polícia Metropolitana, na estação de metrô Barra Funda, na zona oeste, onde o inquérito foi instaurado. Ao chegar, Alípio foi recebido com protestos. Imagens do circuito de segurança do metrô Pedro II, na região central, mostram Santos ao lado do primo Ricardo do Nascimento, de 21 anos, perseguindo uma travesti dentro da estação. Do lado de fora, o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, tenta defender os travestis e também é agredido. Segundo testemunhas, ele corre para dentro da estação, onde é alcançado pela dupla e espancado várias vezes. Ruas chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ricardo foi preso ontem à noite em Itupeva, no interior de São Paulo. Pela manhã, ele foi transferido para a delegacia do metrô Barra Funda, onde foi colocado diante de 14 testemunhas. Todas o reconheceram. Ele diz ter reagido a uma agressão. Não teve nenhum roubo não. Deu uma garrafada na cabeça do meu primo. Quem deu? O ambulante. Aí foi onde tudo isso começou. Foi horrível, moça. Tô arrependido. Também não sou uma mal pessoa. E o senhor que estava lá trabalhando também não era, entendeu? Cidadão de bem. O advogado dele diz que foi legítima defesa, mas contradiz a versão de Ricardo. Naquela região, naquela localização, existem vários usuários de drogas e moradores de rua e que eles foram atacados e que eles estavam tentando roubar o celular dele. Não acredito nada disso. Eu acredito que ele está com matéria de defesa. Eu acredito que agora eles estão querendo reverter, dizendo os dois que são vítimas. Pô, as imagens estão claras, né? Estão claras da covardia que eles fizeram. Que história horrível essa, não, Arnaldo? Tem muitas ironias aí, coisas para a gente refletir. Quer dizer, num dia de Natal, uma pessoa que estava defendendo uma minoria, uma pessoa pertencente à minoria, por intolerância, acaba morto. Quer dizer, não sei se existe mais ironia cruel da coisa. Falar que uma pessoa é de bem e usa um soco inglês que tem no bolso, não é tão de bem assim, né? As pessoas de bem não costumam usar no bolso um soco inglês. Mas um ponto que está fazendo muita gente pensar, inclusive a mim, foram 14 testemunhas chamadas para reconhecer as pessoas. Ou seja, pelo menos 14 pessoas viram espancamento, né? E a gente fica pensando, por que não fizeram nada, né? Quer dizer, se 5 pessoas pegam cada um deles, já evitaria alguma coisa. Mas tem explicação para isso. Tem até trabalhos científicos para isso. Quer dizer, pessoas, e esses estudos foram feitos em situações muito mais estressantes, inclusive, na Alemanha nazista. O povo alemão, quando viu o nazismo ascender, a maioria não concordou. E as pessoas que se rebelaram para isso, numa situação totalmente contrária a seus princípios, são menos de 10% da população. Ou seja, se tinha 14 pessoas, no máximo 1 ou 2 ia chegar perto. E aí ficou com medo de apanhar também. Então, é inerente à raça humana essa não explosão contrária ao que está acontecendo para defender seus princípios. Mas isso choca demais, isso é inadmissível. Muitas dessas estavam gritando depois quando eles foram julgados. Quer dizer, isso faz parte da espécie humana. Você, num ambiente protegido, você grita. No ambiente que você está desprotegido, você fica na sua.
Infelizmente, isso nos aproxima muito das feras, né? Essas intolerâncias que ocorrem na cidade, e curioso assim, que não é intolerância de uma pessoa miserável que está... Eram sujeitos aí de classe média que estavam sem nenhuma razão disposta a praticar um ato dessa extremidade em termos de violência, né? É óbvio, tudo indica, tem que julgar, é claro, investigar corretamente, mas além do soco inglês, é pouco provável que um travesti vai tentar roubar celular de 2 jovens fortes, saudáveis, etc. Tá certo? Então, obviamente, a história está muito mal contada e um deles já tinha passagem pela polícia por agressão. Então, no mesmo dia. Dia agrediu a vizinha. Agora, tem um outro elemento ainda, nessa tragédia toda aí, que é a falta de segurança na saída do metrô, né? Deixa eu só colocar, então, o Tiago da Hora está dizendo o seguinte, a pergunta que deve ser feita é por que os seguranças do metrô não fizeram nada? Porque não tinha segurança naquele momento. Pois é, mas que chegaram logo depois, né? A Eliane Benedetti diz o seguinte, não há desculpas para tamanha agressividade. O Emilson Nunes Costa diz, a tragédia é que talvez muita gente que nós achamos pessoas de bem, elas próprias se acham, podem cometer essa barbárie. Pois é, esse ambulante de 54 anos que tentou só foi a única pessoa que se mobilizou ali e talvez do ponto de vista de condição física, né, contra 2 moleques de 24 anos, é o sujeito que foi o herói dessa história, foi o cara que tentou de alguma maneira... Os 10% da população. Talvez os 10%, né? Mas enfim, é uma tragédia em cima da outra. Agora, o mais grave é uma cena longa dessa, de fato não ter nenhum tipo de acompanhamento da segurança do metrô, que em geral funciona muito bem, né? Esse pessoal de preto, né? Eles sempre andam de preto, e tanto que na filmagem eles chegam, 6 ou 7 chegam logo depois da cena, mas tardiamente, né? E o presidente Michel Temer vetou parcialmente o projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União. Estados em situação crítica não terão ajuda. Michel Temer vai manter a renegociação dos estados, mas vetou o socorro aos mais endividados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O chamado Programa de Recuperação Fiscal previa que os estados em calamidade financeira teriam o pagamento da dívida congelado por até 3 anos. Para os demais, o pagamento dos débitos junto à União será feito em até 20 anos. O governo vai enviar ao Congresso um novo projeto para incluir as contrapartidas retiradas do texto aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados para exigir que os estados se comprometam com o ajuste fiscal, evitando descontrole financeiro. Entre as medidas que o governo quer restaurar está o congelamento dos salários do funcionalismo, aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%, proibição de contratações e redução de incentivos tributários. As assessorias dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais informaram que não vão comentar o veto do presidente Temer. Não conseguimos resposta do governo gaúcho. Cênis, o que significa na prática este veto do presidente? Olha, a questão acho que é muito simples e faz muito sentido. Você tem um problema do ponto de vista de endividamento dos estados e alguns deles em situação muito grave, que é o caso do Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. Então, que vai ter um tipo de ajuda, não tem dúvida que vai ter. Qual que é o grande ponto aí? É que os deputados, ao contrário da fórmula que havia sido apresentada pelo Poder Executivo, né, pela presidência, os deputados retiraram da proposta a necessidade de contrapartida dos estados pela perdão e, na verdade, pelo prolongamento do pagamento da dívida pelo governo federal. Eu acho que tem 2 elementos aí que são críticos e, obviamente, de alguma maneira, informaram o presidente no sentido de vetar essa lei. O primeiro é o seguinte, você não pode conceder um benefício dessa monta sem uma contrapartida dos estados, e todas elas absolutamente razoáveis. Se você congelar salário de funcionário, não permitir novas contratações, parece o mínimo do razoável. Não é nada não estou pedindo nada excepcional. É uma contrapartida natural de estados que estão numa situação de precariedade e que não é a primeira vez, né?
Se a gente olhar na história recente do Brasil, é a terceira vez que os estados entram em colapso por N razões, mas em grosso modo não sabem aproveitar o ciclo de alta, ciclo econômico de alta. Né? Tem uma característica de má gestão estrutural. Não é só isso, mas eu diria que esse é um componente importante. Então a primeira questão é assim, faz todo sentido a contrapartida. Você está negociando entre entes federados, um conceder ao outro sem nenhuma contrapartida me parece realmente fora de propósito. Mas o segundo problema é a questão do exemplo. Você abrir algum tipo de exceção, algum tipo de negociação com alguns estados e dando a esses um tratamento diferente dos outros, você está gerando um incentivo negativo, você está gerando um incentivo invertido. Você está, de alguma maneira, falando o seguinte, olha, pode administrar mal, que em última instância nós vamos recorrer, vamos salvar e sem grandes problemas. Então, tanto do ponto de vista de precedente, quanto do ponto de vista do processo negocial, parece que faz sentido esse veto. Vamos continuar falando desse assunto aqui. Quase 40 bilhões de reais. Esse é o valor do rombo das contas públicas só no mês passado. E a população sofre diretamente o impacto desse déficit. Imagine que o governo federal, estados, municípios e empresas estatais formem uma família. Agora pense que essa família, ao somar tudo o que ganhou e gastou com as despesas do dia a dia, ficou no vermelho. Foi o que aconteceu com as contas públicas, que tiveram um rombo de mais de 39 bilhões de reais em novembro, um recorde para o mês. É o chamado déficit primário, que neste ano atingiu o maior valor da história, 85 bilhões. Se eu falar para você que uma pessoa ou uma empresa deve 85 bilhões de reais. Tudo isso? Muito dinheiro, né? Mas como essa família também tem juros de uma dívida antiga para pagar, o resultado das contas é ainda pior. Passou dos 80 bilhões em novembro. É o chamado déficit nominal, que inclui os juros e está perto de 500 bilhões de reais este ano. Uma das principais causas do resultado negativo é a queda na renda da família, que no caso do setor público, vem principalmente dos tributos. Como a economia não cresce há pelo menos 2 anos, o que significa recessão, empresas produzem menos e as pessoas consomem menos, pagando menos impostos. Além disso, os gastos subiram. Toda essa história de dívida pública pode parecer distante da gente, mas ela também afeta o nosso bolso. Um exemplo é quando você paga a conta do supermercado com o cartão de crédito, parcela a fatura, pagando juros altos. Tem condições, né, de você fazer isso daí. Você vai pagar 30%, 40% mais caro na mercadoria cada semana? Se a taxa de juros que o governo paga sobre essa dívida é alta, as taxas todas de juros do mercado também vão ser mais altas. Então o reflexo é quase que imediato sobre as outras taxas de juros e sobre os consumidores. Outro efeito do desajuste nas contas é que o governo repassa menos dinheiro para estados e municípios. Em Goiânia, falta verba até para a coleta de lixo, que se acumula em algumas ruas há 8 dias. A comunidade que tem que dar um jeito de ficar tirando direto para mandar para algum lugar. Fala que vai vir pegar os lixos, mas não vem nada, né? Outro impacto em serviços como o da saúde também deve vir aí, não, Arnaldo? Sim. Agora, o exemplo só voltando à reportagem, o exemplo com uma família é feliz no sentido das pessoas entenderem o que está acontecendo e se revoltarem, mas não necessariamente como deve funcionar o Estado. O que quer dizer isso? A pessoa sabe que não está recebendo dinheiro, seu salário está desempregado ou coisa do tipo, e vai começar a cortar coisas. Então, vai começar a cortar supérfluos, depois vai cortar coisas menos supérfluas, até coisas importantes. E o Estado não está fazendo isso. Tem que fazer o dever de casa. Não está fazendo, e aí as pessoas vêm. Se eu tenho que fazer isso porque estou desempregado, eu deixo de comer, e o Estado, falando em comida, tem no avião presidencial 1.700.000 para tortinhas e docinhos, revolta. Eu não tenho o que comer, e você tem auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio no judiciário e legislativo, isso revolta. Então, quer dizer, essa sensação de revolta pode ser totalmente aliviada com exemplo. Quer dizer, se você cortar 1.700.000, não é nada perto de 80 bilhões, mas o exemplo é bonito. O exemplo é que vai motivar, e motivação faz parte de recuperação econômica. Lógico, tudo vai sofrer. Saúde vai sofrer, já está sofrendo. Agora, de novo, comparando com casa, além de você cortar despesas, você obviamente vai tentar ter receitas e você vai administrar bem. Então, até agora, a gente está falando de onde vem o dinheiro, mas ninguém está falando de como usar o dinheiro. Quer dizer, então,
o desperdício é muito grande, não só em coisas supérfluas do avião, mas em saúde também, né? Em administração de hospitais públicos, em como é gasto, em que prioridades vai se dar. Quer dizer, muitas vezes se discute um administrador que precisa, por efeito da justiça, isso está cada vez mais frequente, ter que liberar um remédio de 100 mil reais para uma pessoa e com esses 100 mil reais ele salvaria 50, 200 mil diabéticos, por exemplo, né? Então, quer dizer, a gestão precisa também ser racional. Ceni, você concorda que os governos gastam mal o dinheiro? Olha, não é só gastar mal, porque quando você fala que ele gasta mal, você está focando um dos problemas da gestão pública do dinheiro, né? Eu acho que tem pelo menos 3 grandes questões, porque senão fica esse debate meio estéril entre um pseudo-esquerdista e um pseudo-liberal sobre se o governo gasta mal. O governo só gastar mal é muito genérico, ele tem que classificar isso. Eu acho que o Arnaldo comentou uma coisa aqui. Primeiro ponto é prioridade em política pública. Assim, você tem que escolher o que você quer, e aí é político, você tem que decidir. Você quer investir em petróleo? Você quer ir atrás de petróleo no pré-sal com dinheiro público ou você quer ir para a saúde? Tá certo? Essas escolhas, o Estado brasileiro vai ter que fazer essa escolha, a sociedade, no fundo, vai ter que fazer essa escolha. Tá certo? Não, eu acho que a Petrobras é fundamental para o Brasil. Ok, e a saúde? Você tem que escolher, não dá mais para achar que... Não tem dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para tudo. Essa ideia da prioridade é fundamental. Não é que então só gasta mal, tem um problema político de onde você aloca o dinheiro. O segundo, você tem nichos de privilégio no Estado brasileiro que são inadmissíveis. De novo, foram citados. Por exemplo, você está numa situação dessa, onde você está precisando fazer a reforma da Previdência em cima dos aposentados, cuja média vai de 1,5 a 3 salários mínimos. E, simultaneamente, você tem um judiciário recebendo 110, 120 mil reais por mês. O que você prefere cortar? Fazer um enfrentamento ali no judiciário e falar o seguinte, olha, vamos admitir que um salário de 50 mil no Brasil é bem razoável, com aposentadoria integral, inclusive, e vamos, de alguma maneira, compensar. Isso é pegar uma série de nichos no governo federal, no governo estadual, etc., incluindo TCUs, etc., você vai ver que tem um recurso interessante para ser realocado aí. Então, de novo, tem um segundo elemento que é privilégio. Não é você acabar com política pública, é você ir em cima de privilégio e tentar, de alguma maneira, salvar. E tem o terceiro, que é a ineficiência mesmo. Aí não é nem político, nem questão de privilégio, nem de prioridade política, é uma questão de ineficiência. Você olha como que está sendo o retorno daquele investimento, como você faz em qualquer ação. Olha, eu estou colocando mais 1 milhão nesse programa. Qual que é o retorno na ponta? Está tendo o retorno ou não está tendo? Se não tiver, descontinua. Né? Tem vários dados. E eu acho que essa é uma diferença fundamental entre a crise que a gente está vivendo hoje e a crise que a gente viveu 20 anos atrás. Hoje você tem informação sobre os gastos públicos como a gente não tinha lá atrás. Primeiro você não tinha por conta da inflação, etc. Não tinha esse cuidado. E segundo, que ele não é transparente. Hoje esses dados estão todos públicos. Você tem muito estudo mostrando que não adianta, numa situação de má gestão, por exemplo, de um hospital, você dobrar o faturamento, a receita desse hospital. Não vai melhorar na ponta, como foi na política industrial, como foi em outras regiões. Então, assim, tem ineficiência, tem problema político de prioridade e tem questão de privilégio. Tem que atacar os 3 problemas simultaneamente. Citado em delação na Lava Jato, o presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Jonas Lopes, vai se afastar do cargo por 3 meses. A assessoria do TCE disse que o pedido de licença é anterior às revelações da Operação Lava Jato. O afastamento por 90 dias, no entanto, só começará a valer em março, quando o tribunal volta do recesso. Em delação premiada, Lopes foi citado por um ex-diretor da Odebrecht, que disse ter pago 4 milhões de reais ao presidente do TCE para aprovar o edital de concessão do estádio do Maracanã e o relatório de contas da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. O magistrado nega as acusações. Trânsito intenso nas estradas paulistas em direção ao litoral. A rodovia Mogi-Bertioga chegou a apresentar 40 quilômetros de lentidão. A Rio Santos, sentido Ubatuba, teve tráfego lento por 39 quilômetros. As rodovias Oswaldo Cruz e Regis Bittencourt também tiveram tráfego intenso. Temporais causaram estrago em São Paulo no início da tarde. 13 árvores caíram. Em Osasco, na Grande São Paulo, as ruas foram tomadas pela água.
Em Manaus, 4 pessoas morreram atingidas por deslizamento de terra. Uma casa foi levada pela correnteza e ficou completamente destruída. E a Turquia e a Rússia concordam em estender o acordo de cessar fogo na cidade de Alepo para todo o território sírio. O acordo acertado por Ankara e Moscou prevê uma trégua a partir da meia-noite de hoje. Um dos pontos para consolidar a ampliação do cessar-fogo envolve o futuro de Bashar al-Assad. A Turquia defende a saída do presidente sírio no poder há 16 anos. Esta posição também é defendida pelos rebeldes, que recebem apoio da Turquia. A Rússia, porém, quer a permanência de Assad, aliado de Moscou. O acordo também esbarra nas organizações terroristas, como o Estado Islâmico, espalhadas pelo país. E as conversas não devem incluir os Estados Unidos, além de dispensar a mediação da ONU. Hoje, pelo menos 22 civis, incluindo crianças, morreram em ataques aéreos contra uma cidade sob poder do Estado Islâmico, no leste da Síria. Dá para ter esperança mesmo nesse cessar-fogo em todo o território sírio? Olha, infelizmente, acho que ainda não dá, não. Você tem muitos atores simultaneamente nesse conflito. Não basta você ter o lado turco, o lado russo mais ou menos alinhados com relação ao cessar-fogo, porque você tem vários outros atores, os rebeldes não são unificados, tem vários grupos, você tem o próprio ISIS. E tem um elemento fundamental que é qual que é a base da paz que vai se fazer após o cessar-fogo, né? E a questão central, e a matéria abordou isso, é a permanência ou não do presidente Assad no poder. E você não tem um acordo entre Turquia, rebeldes e Rússia e Irã com relação a isso, né? Então, eu acho que assim, mostra uma acomodação, ainda que frágil, porque não tem alguns outros atores importantes, como Estados Unidos, OTAN, e ONU, etc., estão todos fora, mas é sempre bom ver que tem um espaço de mediação avançando, mas eu diria que é cedo para ter qualquer tipo de esperança aí. Daqui a pouco, o Ministério Público da Suíça revela: a cada $1 milhão em propina, o Odebrecht lucrava 4 milhões. E ainda, a gripe aviária assusta autoridades japonesas e alemãs que abatem diariamente milhares de aves. Atenção se você trabalha em profissões que costumam trocar o dia pela noite. Pesquisa feita na Alemanha com médicos plantonistas em turnos de 24 horas mostrou uma relação entre a falta de sono e problemas do coração. Com os prazos das entregas apertados nessa época de final de ano, Ricardo dorme de 2 a 3 horas por noite. Resultado? O sono fica bastante difícil. Chega na metade do dia, depois do almoço principalmente, aí começa a vir o desgaste, né, o sono. Já esse administrador teve que diminuir o ritmo de trabalho. Com 2 empregos e dormindo apenas 3 horas, a pressão sanguínea dele chegou a 14/11. Se a gente considerar 2 anos atrás, quando eu não fazia esse tipo de trabalho, assim, de dormir pouco, eu não tinha esse problema, era uma pressão normal. Aí o ano passado que eu comecei a trabalhar muito, afetou. Ficar longos períodos acordados, sem o devido descanso, pode trazer danos à saúde. Pesquisadores de uma universidade na Alemanha avaliaram as condições cardíacas de médicos em turnos de 24 horas e com idade média de 31 anos. De acordo com a pesquisa, a privação de sono sobrecarrega o coração e aumenta a pressão sanguínea, o que eleva a força e a frequência dos batimentos cardíacos. Para esse cardiologista, o principal problema está na falta do chamado sono reparador, aquele mais profundo que renova as energias do corpo. Não é o tempo que você dorme, mas sim a qualidade de sono que você tem. Pessoas que têm, com frequência, um sono não reparador, independente do tempo que levam para dormir, ou do tempo que vão dormir, ou do momento que vão dormir, aumentam as chances de desenvolverem problemas cardíacos, como hipertensão arterial, arritmia cardíaca e mesmo infarto. Por isso mesmo, não basta apenas tirar um cochilo ou ter repousos fracionados. É preciso dormir bem. O sono precisa ser reparador, repousante. E como é que a gente sabe? Tem certeza que está tendo um sono repousante, reparador, com qualidade? Isso é muito estudado, não em pessoas que dormem pouco, né, como nós médicos durante o plantão. O maior problema de não dormir durante o plantão não é nem isso, é a atenção e a eficácia do seu trabalho.
Quer dizer, operadores de máquinas, pilotos de Boeing, neurocirurgiões, né? Quer dizer, você não vai querer que uma pessoa coloque a vida de outras porque não dormiu e está sem atenção. Agora, o que existe é estudos na apneia do sono. O que quer dizer isso? A apneia do sono, a pessoa que ronca, ela superficializa o sono e não atinge o sono profundo que deveria durante a noite. Então, o que acontece? Você vê isso através do exame polissonografia e você vê numa noite de sono como que ela aprofunda esse sono, então já tem muitos estudos. Então, o que acontece? No dia seguinte, a pessoa acorda sonolenta, ela tira esses cochilos, ela fica desatenta, e isso pode ser um sinal de que o sono não é reparador. E isso já se sabe que mais do que só a sonolência, isso é causadora de pressão alta, não é mais descompensadora de pressão alta. Quer dizer, a pessoa que é hipertensa, quando não dorme, controla mal. Não, ela causa a pressão alta. E outros problemas de saúde, como diabetes, que começa a controlar mal. Então, isso dá para fazer o diagnóstico e dá para corrigir. Agora, muitas vezes, a reportagem mexeu num outro ponto, é que isso se confunde com estresse. Então, a pessoa não está dormindo porque está sobrecarregada, porque tem 3 empregos, porque tem medo de perder emprego, porque não tira férias, porque a essa época do ano tem que fechar o balanço. Quer dizer, esse estresse também vai gerar desatenção, falta de memória, sonolência. Então, algumas vezes é difícil de definir onde vai um, onde começa o outro. E qual é a saída, então, para conseguir maior qualidade do sono? Quais são as dicas? Deve ter um caminho para as pessoas tentarem em casa. Sem dúvida. Então, primeiro, quer dizer, pensar filosoficamente o que você quer com tanto trabalho. Geralmente, você quer ter uma qualidade de vida. E se você trabalha tanto e não tem a qualidade de vida, alguma coisa está errada. Quer dizer, então, começar a pensar isso. Mas existe coisas práticas em termos da higiene do sono. Quer dizer, então, primeiro, quando você vai para a cama, é para dormir. Não é para ficar respondendo e-mail, não é para fazer outras coisas. É para dormir e a pessoa tem que fazer como a gente faz com as nossas crianças. Meia hora antes, ir sossegando o facho. Começar a relaxar, começar a ouvir uma música, começar a conversar sobre assuntos mais fúteis, né? Não tão desesperadores. E no quarto, o quarto tem que estar escuro, silencioso e arejado. E nem sempre a gente se dá conta disso. Que tem a betoneira na nossa frente, tem o mosquito zumbido nessa época do ano, ou tem a claridade. Então, se a gente tomar cuidado de pensar, vou priorizar horas de sono e eu posso resolver alguns problemas amanhã, e ter o ambiente legal para dormir, isso é meio caminho. Atividade física não ajuda também a questão do sono? Ajuda dependendo. Depende. Então, olha só, se você fizer uma atividade física extenuante à noite, você vai liberar tanta adrenalina que você não vai conseguir relaxar para dormir. Se você fizer uma atividade física moderada à noite ou extenuante e boa durante o dia, isso ajuda. Sim. Você tem problemas de sono? Por causa de estresse, muito trabalho? Eu tenho, mas eu faço atividade física e eu durmo com música. Eu ponho música toda noite para dormir, o que ajuda muito. Essa é tá certo. É a higiene do sono bem feita. E a propina paga pela Odebrecht rendeu à construtora um lucro de 300%, de acordo com a investigação do Ministério Público da Suíça. Segundo as investigações, a Odebrecht lucrava 4 milhões de dólares para cada $1 milhão pagos em propina a funcionários de estatais e políticos brasileiros. A conclusão está nos documentos do acordo de leniência assinado pela construtora com o governo suíço. Os procuradores suíços também revelaram que a operação para pagamento de propinas era altamente lucrativa e tinha alto grau de profissionalismo. Na semana passada, a Odebrecht e a Braskem, que é o braço petroquímico do grupo, assinaram acordos de leniência com a Suíça, Estados Unidos e Brasil. As duas irão pagar quase 7 bilhões de reais em multas. O acordo beneficia quem colabora com as investigações, suspendendo ações judiciais. O objetivo é preservar as operações da empresa. Japão e Alemanha sacrificaram milhares de aves por causa da gripe aviária. Em uma
uma semana, autoridades japonesas abateram mais de 1 milhão de aves. Só hoje foram 92 mil frangos numa fazenda no sudoeste do país. O vírus H5N8 da gripe aviária foi detectado no final do mês passado, após a morte de 5 aves na província de Kumamoto. O governo local proibiu o transporte de quase 1 milhão de aves num raio de 10 quilômetros. Na Alemanha, 16 mil perus foram sacrificados hoje, também por causa da gripe aviária. Segundo o governo, só nesta semana foram 77 mil aves abatidas após o vírus ser encontrado em 4 fazendas no norte do país. Autoridades russas encontraram a segunda caixa preta do avião que caiu no domingo no Mar Negro com 92 pessoas a bordo. Agências de notícias russas tiveram acesso a um laudo preliminar da perícia sobre a tragédia. Os investigadores suspeitam que uma falha nas asas provocou a queda. Uma comissão municipal de Jerusalém aprovou hoje a construção de um prédio de 4 andares na parte oriental da cidade e desrespeitou o pedido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que mais cedo suspendeu a construção de 500 novas casas no local. Os desentendimentos dentro de Israel acontecem uma semana após o Conselho da ONU aprovar pela primeira vez resolução exigindo a suspensão dos assentamentos. Em uma rede social, o presidente eleito Donald Trump se posicionou contra a decisão da ONU e disse que Israel não pode ser tratado com desdém. Os palestinos reivindicam a parte oriental de Jerusalém como capital de um futuro Estado. Renato, eu queria que você explicasse rapidamente essa questão da gripe aviária, a seriedade desta questão, como é que se dá a transmissão, por que é preciso fazer o abate dessas aves? Então, assim, existem muitas epidemias que deixou em cabelo em pé os estudiosos. Existe basicamente assim, você tem um vírus, ou ele vai ser muito agressivo e matar o hospedeiro, que é uma atitude burra, né, hospedeiro nós, ou ele vai ser altamente transmissível e não mata o hospedeiro. Então, a evolução natural é ser altamente transmissível como um resfriado que se dá bem. O pesadelo dos virologistas é ter um altamente agressivo que tem uma mutação que seja muito transmissível. E esses são os alardes pelo mundo da possibilidade de acabar a espécie humana por causa disso. Então, o que acontece? Quando o homem começou a desmatar e entrar em ambientes que ele não entrava antes, você começa a entrar em contato com animais silvestres que são portadores de alguns desses vírus. E quando isso vai perto de animais domésticos, começam a ser reservatórios desses vírus sem matar o animal que está, sem causar doença para isso. Então, quando você tem a gripe aviária, é exatamente isso. O reservatório está lá, que é uma fonte depois de transmissão para quem chega perto, não de comer a carne, mas por respiração. Os produtores seriam os primeiros atingidos? Grandes, que limpam as fezes, que dão comida. Então, e aí se alastra. Então, essa é a ideia. Esse pesadelo, né, da humanidade disso deu origem a muitos filmes, né? E, inclusive, achando o paciente número 1 desses vírus, né? Mas a realidade, voltando à história da Zika, isso é uma realidade. No Brasil, a gente sabe exatamente, só fazendo o link, de como começou a Zika no Brasil. E foi na Copa das Confederações no Brasil em 2013. A seleção do Tahiti, que veio justamente de uma área que era atingida, ela veio para o Brasil, ficou em Recife, né, onde teve jogos, e um dos seus jogadores da comissão técnica estava infectado. Achou o ambiente propício com a Aedes por causa da dengue, e lá foi o marco inicial dessa epidemia que já tem quase 500 mil de infectados. Ou seja, a ciência não é só ficção, quer dizer, dá para rastrear isso. No caso da Zika, se viu a carga genética do vírus que foi exatamente igual àquele do Tahiti, do país onde veio a seleção. Então, a gripe aviária é a mesma história, quer dizer, se consegue rastrear numa epidemia onde são os focos que estão começando o problema. E não há vacina.
E a mutação é grande desse vírus. Então, uma vacina não resolveria só isso, né? Tem que ser vacinado constantemente. E daqui a pouco a Coreia do Sul apresenta um robô gigante inspirado no filme Avatar. Um robô gigante, bem parecido com aqueles do filme Avatar, deu os primeiros passos na Coreia do Sul. Esta super máquina de 4 metros de altura é o primeiro modelo bípede e tripulado do mundo. Pelo menos é o que diz a fabricante sul-coreana. O presidente da empresa explica que Method 2 foi criado para ser usado em áreas perigosas na indústria e na construção, onde o homem não pode ir sem proteção. A semelhança com os robôs militares do filme de ficção científica Avatar não é mera coincidência. O projetista do Method 2 trabalhou em filmes de Hollywood como Robocop e O Exterminador do Futuro. Hasta la vista, baby. A empresa acredita que após alguns ajustes poderá lançar a máquina no ano que vem no valor de 8 milhões de dólares. Se de fato o robozão vai ser útil, aí só o tempo dirá. Será que esse é o futuro da indústria? O que mais? Eu acho que é o futuro da indústria, da parte militar, tem muita coisa para utilizar esse tipo de robô. A gente vê nos filmes aí o uso mais bélico e tal, mas certamente quando você monta uma máquina dessa, ele tem vários usos possíveis. Um é na construção, na indústria, etc., mas certamente tem aplicação militar. Então, todos esses avanços em geral, tem uma conotação dual aí, que a gente chama, tecnologia de caráter dual, né? Tem um custo, né? Tem, mas assim, a coisa mais ficção que é realidade, que além desses robôs serem controlados pela mão, hoje em dia já tem pesquisas, inclusive, de brasileiros controlados pela mente. Então, a ficção está perdendo para a realidade nesse caso, né? Tá certo. Então, eu acho que é realmente o futuro. E o nosso tempo terminou. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença hoje. Um feliz ano novo. Igualmente. E o nosso Boa Noite de hoje chama a atenção para os recentes levantamentos de animais em risco de extinção. Os guepardos entraram para a lista, assim como as girafas. A União Internacional para a Conservação da Natureza acredita que 22 mil espécies de animais e plantas podem desaparecer, assim como o panda mais velho do mundo, chamado de Pampam, que morreu hoje na China aos 31 anos de idade. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma boa noite para você e até amanhã.